com Robério de Ogum. No programa de hoje, eu recebo uma pessoa que eu aprendi a admirar como artista. Depois, ainda, há anos atrás, quando eu via na televisão, pelo dom de usar a palavra. Com o passar do tempo, eu vi ele falando de Deus. Ouvi ele levando a mensagem. Eu parei e pensei comigo mesmo. Como Deus é grande. Como Deus escolhe quem Ele quer para falar em nome dEle. E Deus preparou este homem. Esse homem que primeiro teve que viver todos os tipos de experiência. Esse homem que antes de ir a Deus, ele teve que caminhar por caminhos que poucos conheceram. Eu estou falando de Jesse Valadão. Jesse, que prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Roberto. Pode crer. E eu que fico feliz. Eu fico feliz porque, Jesse, eu me lembro de você no mundo cinematográfico, no mundo artístico. Era o galã, era o homem bonito, era o homem que dirigia, era o homem que interpretava, era o homem, enfim, que tinha um público. Eu tive uma carreira cinematográfica realmente marcante, Roberto, pelo seguinte, porque, por exemplo, a minha filmografia, ela é uma filmografia grande em qualquer parte do mundo. Verdade. Porque poucos atores no mundo conseguiram ter uma filmografia com 106 filmes. Essa marca, pouquíssimos atingiram, e eu sou um desses poucos. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande pelo fato de ter feito muito cinema, mais cinema do que qualquer outra coisa. Em segundo lugar, teatro. Em terceiro lugar, televisão. Porque televisão, eu sempre tive um pouco de medo de televisão, porque apesar de ser a coisa mais massificante no que diz respeito à promoção, à projeção, ela tem o mesmo poder de destruição. Porque se você bobear um pouquinho com a televisão, se você titubear na sua posição firme, você se transforma numa peça da engrenagem da televisão. Você que está em casa, você deve estar assim se perguntando: por que Jesse, depois de tantos anos, de tanto sucesso como diretor e como ator, por que ele foi para o caminho? Eu nem falo para o caminho evangélico, eu digo para o caminho de Deus. Por que, Jesse? Por uma razão muito simples, não pela minha vontade, evidentemente, né? Porque veja você que eu tive uma vida até os 65 anos de idade e hoje eu estou com 75. Então, há 10 anos aconteceu isso na minha vida. Há 10 anos atrás aconteceu a reviravolta da minha vida. Mas até os 65... Eu posso te cortar um minutinho? Jesse disse uma coisa importante para você que está em casa. Não por vontade dele, mas por escolha de Deus. E nada está sob o nosso controle. Seja você o maior cientista do mundo, seja você o maior ator do mundo, o mais milionário de todos os milionários, seja você quem for, você é pó diante de Deus. Porque a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus transcendem a qualquer compreensão humana, a qualquer inteligência do ser humano. Quem foi Jesse Valadão? Você era pretensioso antes? Eu era pretensioso só não, eu era tudo de ruim, eu era ateu por convicção intelectual, eu era materialista até a medula, eu era machista por conveniência e tinha uma certeza absoluta de que eu estava certo. Jesse Valadão, um machão. Então não era apenas um título, ele era mesmo. Eu era mesmo, porque a vida me propiciava isso. A vida me dava tudo, Roberto. Eu nunca fiquei doente, nunca tive no hospital, eu nunca precisei de nada, eu nunca fui abandonado, nunca tive falta de dinheiro, eu sempre tive projeção, eu sempre tive sucesso. Verdade. Uma filmografia Fazia sucesso grande. Financeiramente, com as mulheres, com tudo. Eu tinha uma vida regada a champanhe francês e uísque escocês e cercado de mulheres bonitas. Verdade. Sem doença, sem nada, sem médico, nunca fui a um médico. Então eu tinha tudo, a vida me dava tudo. Então eu me achava, meu Deus, eu não admitia, em hipótese alguma, a existência de algum Deus na minha vida. Com 65 anos de idade, eu estava no auge da minha carreira, no dia 7 de junho de 1995, fazendo 2 filmes ao mesmo tempo, o Tieta do Agrestes e a refilmagem do Cangaceiro. Estava com uma carta da TV Globo em cima da minha mesa, me convidando para ir ao Rio renovar meu contrato com um aumento de salário.
Estava com tudo em cima, Tudo uma pronto. conta bancária lá em cima, 3 carros do ano, 2 motoristas, um de noite e um de dia para me servir na hora que eu quisesse. Quer dizer, a vida estava me dando tudo, me dava tudo, nunca me tirou nada a vida sempre me deu tudo. Uma chama, nasce um novo homem. No dia 7 de junho de 1995, no meu escritório aqui no centro de São Paulo, na Rua do Seminário, simplesmente Jesus chegou e me pegou pela orelha e falou: agora chega, imbecil. Agora você vai sair desse lamaçal, dessa podridão, dessa prostituição, porque a partir de agora eu quero você aqui ao meu lado, em rocha firme, pregando a minha palavra, levando a minha palavra ao mundo inteiro, dizendo ao mundo o que você era, o que você vai ser a partir de agora. Quem foi Vera Gimenez? Eu estava no meu escritório e a Vera Gimenez, mãe da Luciana Gimenez, que você conhece muito bem, que nós conhecemos, essa menina maravilhosa da televisão, a Vera Gimenez foi minha mulher durante 13 anos. E a Luciana, quando eu conheci a Vera, a Luciana tinha 9 meses de idade. Bom, temos um filho que hoje está com 20 e poucos anos de idade, está fazendo sucesso já na TV Globo, graças a Deus. E a Vera Gimenez era a única pessoa com quem eu me atritava. Eu me atritava muito porque é uma mulher muito guerreira, uma personalidade Geniosa. muito forte, um gênio, quase que um gênio indomável. E eu sempre fui esse cara também contestador. Houve a separação e eu passei a não suportar a Vera Gimenez. Eu não aguentava nem ouvir a voz dela e vim para São Paulo. Eu aluguei meu estúdio que tinha no Rio para a TV Globo e vim para São Paulo. E em São Paulo eu não conseguia atender o telefone da Vera Gimenez. Eu não aguentava ouvir a voz dela, tanto que nós nos atritávamos. Pois bem, no dia 7 de junho de 1995, ela telefona. E eu penso que está cobrando a pensão alimentícia, eu já dou um berro daqui, ela dá outro berro de lá. E isso era todo mês. Naquele dia, a minha secretária falou assim: seu Gerson, dona Vera Gimenez no telefone. Eu já atendi o telefone, já dei meu berro. Alô! Aí do outro lado, aquela voz suave: oi, querido, tudo bem? Eu falei: quem está falando? É a Vera. Vera Gimenez? É, Gerson, é a Vera Gimenez, a mãe do teu filho, tua ex-mulher, não se lembra mais, querido. Assim, é claro que eu me lembro, Vera, agora você está doente. Por quê? Você não gritou, não deu berro. E ela se entusiasmou tanto que falou para mim: olha, Gerson, eu conheci uma mulher maravilhosa, uma mulher que fala com o Espírito Santo. Eu falei assim: é mesmo, Vera? Fala com o Espírito Santo, fala com Santa Catarina também, São Paulo, fala com São Luís, fala com o Brasil inteiro, Vera. Não, fala com o Espírito Santo de Deus. Eu falei: para de debochar. Aí eu escrevi: fala com o Espírito Santo de Deus. Tá? Me deu o telefone da tia Laurinha para ligar para ela, aquela onda toda. Isso era Jesus puxando a minha orelha. Um aviso, lógico. Usando a Vera Gimenez, a única pessoa com quem eu me atritava, para me dizer que tem um cara chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é muito mais do que qualquer um de nós. E ela disse isso através de um telefonema, influenciada por uma palestra que ela tinha ouvido naquela semana. Aquele dia que eu liguei para a tia Laurinha, a Vera me ligou novamente e a tia Laurinha não estava. Ela me deu o telefone de um pastor no Rio de Janeiro. Um pastor que estava sentado na mesa com ela e que disse que me conhecia. Eu falei: eu não conheço nada, eu não conheço pastor, pô. Eu sou ateu, vou conhecer pastor. Eu não acredito em Jesus Cristo, vou telefonar para pastor, Vera. Aí eu falei: não, telefona, é um homem de Deus. Eu acabei telefonando para o pastor, a Vera é muito insistente. E esse pastor começou a orar por mim por telefone. Eu fiz um inteiro urbano, pô. E o pastor lá do Rio começou a orar por mim. E eu não estava ouvindo nada, nem estava querendo ouvir, não acreditava em oração, eu não queria ouvir nada, nem uma palavra. Resultado, daqui a pouco, sem que eu tivesse feito nada, e aí já entra a vontade de Deus. Era Deus manifestando a sua vontade, Roberto. E quando Deus manifesta a sua vontade, você sabe muito bem o que acontece. Ele muda. Ele muda. Quando ele manifesta a sua vontade, ele faz uma jumenta falar. Resultado, o pastor orou por mim e de repente aquelas palavras começaram a entrar. Eu que não estava ouvindo nada, aquelas palavras começaram a entrar em mim e começaram a atingir cada fibra da minha estrutura, começaram a atingir as minhas convicções de vida. Tocar em você. Começou a tocar. Te tocar, aí transformar. eu não entendia. Aí O lado racional caiu por terra. Aí eu levantei e não estava entendendo o que eu estava ouvindo. E de repente eu me toquei que aquelas palavras se transformaram numa oração. Aí, meu caro, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Quem é Jesse Valadão? Aí, de repente, começo a chorar e não entendi mais nada. Porque na minha cabeça, homem não chorava. Eu era machão, eu era macho até a raiz dos cabelos. E macho que é macho não chora. É o que eu pensava. Não chora uma ova, meu irmão. Não há macho no mundo que não se derreta quando Jesus resolve impactá-lo para valer. Não há macho no mundo
que não se derrame quando Jesus resolve tomar o seu coração de assalto, fazer morada nele, modificar a sua vida. Pode ser você quem for. Se chegou a sua hora, ele vai e manifesta a sua vontade, e aí ele faz o Jesse Valadão sair do lamaçal do mundo e vir pregar a palavra dele até aqui, diante do Robério. Jesse, o que é o budismo para você? Como você vê o budismo? Eu acho que o budismo, o que eu vejo, o pouco que eu conheço do budismo, eu acho muito fanáticos. Fanáticos. Padre Marcelo Rossi. Como você vê Padre Marcelo Rossi? Eu acho o Padre Marcelo Rossi um homem de Deus, um homem absolutamente válido dentro do contexto atual. É um homem que fala de Deus, é um homem que leva a palavra de Deus a multidões. Então é válido, absolutamente válido, apesar de discordar dele de algumas coisas. Edir Macedo. Edir Macedo é a mesma coisa. Eu acho que o Edir Macedo, eu não sou ninguém para julgar ninguém, mas eu acho que o Edir Macedo, se a igreja dele está crescendo, é porque está sendo abençoada por Deus. Verdade. E não é que nós estamos julgando. Nós estamos olhando dentro do contexto religioso, exatamente, dentro de Deus. Eu também acho. Eu acho o Edir um grande pregador. Acho que o Edir prega divinamente bem, como poucos sabem fazer. Papa. O catolicismo. Como você vê o Papa? O Papa é uma vítima de uma religião meio conturbada, que é a católica, né? Que, aliás, eu não tenho nada contra a católica, porque, afinal de contas, a católica é a primeira igreja nossa, né? É a nossa igreja primitiva. Mas ela se deturpou um pouco pela necessidade de se consolidar na sociedade. Então, criou-se santos e mais santos, não sei o quê, e o Papa é considerado um homem infalível. Não existe um homem infalível, e o Papa é um homem. É um homem santo, mas não é infalível. É um ser humano como nós. Eu acho que todas as religiões no Brasil, elas estão passando por uma transformação muito grande. Eu acho que elas estão se aproximando muito uma das outras. Está acabando essa coisa de preconceito. Está acabando o chamado "a minha é melhor do que a tua". Jess, quem foi Moisés para você? Moisés foi um escolhido de Deus, preparado por Deus para salvar o povo dele, que estava escravizado. Ele muito enérgico? Não, eu achava a energia do Moisés era uma energia necessária para aquela época histórica do povo de Deus. Moisés, em relação ao espiritismo, ele sempre colocou que não existe espírito. Sempre colocou é anjo ou é demônio. Não fica bem claro isto? Eu não acho, não. Não? Não. E se achasse também, eu acho que se ele disse isso, ele disse dentro de um contexto daquela época. Daquela época, exatamente. Daquela época, entende? Porque naquela época que valia, quer dizer, estava muito longe ainda de Deus vir até a Terra, né? Exatamente. Quer dizer, a partir do momento em que Deus veio visitar a sua criação aqui na Terra pessoalmente, depois de 6.000 anos, ele resolveu vir, entendeu? Daqui para frente mudou tudo. E essa vinda de Deus, vê se você concorda comigo, ela veio para nos dar mais luz, nos proibir menos e mostrar que se nós, a qualquer momento, nós podemos mudar a nossa vida para o bem. É isto? Não, o Jesus veio para modificar, inclusive, tudo aquilo que estava exagerado ou errado no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento diz assim, olho por olho, dente por dente. Era a lei de Deus. A lei de Deus. Jesus veio e falou assim, se bate no teu rosto, vire o outro lado para apanhar. É o oposto do que ele fala, entendeu? A mulher que é adúltera tem que ser apedrejada até a morte. Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E perdoou Madalena. O homem de Deus, a partir de Adão, ou seja, há 6.000 anos atrás, ele era salvo pelo pecado original de Adão. Como Adão pecou, o pecado de Adão foi o quê? A desobediência a Deus. E Deus não admite desobediência. Duas coisas que Deus não admite, a desobediência e a idolatria. Então, Adão desobedeceu, então teve o pecado. Com esse pecado, ele conquistou a morte, que não era previsto para o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver eternamente ao lado de Deus, num jardim, no paraíso, gozando todas as delícias da vida. Vida eterna. Então aí o homem passou, a partir daí, a conviver com o mal, com o mundo, com tudo aquilo que o mundo trazia dentro dele. Então o que acontecia? O homem tinha que sobreviver dentro de todas essas adversidades. Muito bem, para sobreviver dentro dessas adversidades, Deus trouxe Moisés e criou as leis que regiam o homem, as leis de Deus. Então o homem era salvo pela lei mosaica.